Sejam bem-vindos ao nosso ITEB, Instituto Teológico Bereano. Estaremos estudando a matéria Introdução à Disciplina, a Teologia, sobre os fundamentos para conhecer a Deus. Eu começo nossa aula dizendo o seguinte, que a igreja moderna, ela enfrenta uma crise séria de superficialidade bíblica. Há uma grande quantidade de informação religiosa circulando nas redes sociais, nos púlpitos, enfim, mas pouco conhecimento sólido das Escrituras. Temos visto hoje, nesse cenário contemporâneo, que muitos conhecem discursos motivacionais, porém desconhecem a doutrina. Muitos possuem experiências emocionais intensas, mas não conseguem explicar os fundamentos da própria fé. Então, esse cenário que eu acabei de descrever, que a igreja enfrenta hoje, ele favorece heresias, favorece manipulação espiritual, favorece relativismo doutrinário, favorece secularização do evangelho, favorece, sobretudo, distorções bíblicas. E aí que a teologia surge exatamente para responder a essa crise. Por quê? Porque a teologia ela vai organizar de forma racional aquilo que Deus revelou nas Escrituras. A teologia ela vai proteger a igreja contra falsos ensinos. A teologia vai fortalecer a fé cristã e ela vai conduzir o crente a uma maturidade espiritual. E aí, ao contrário do que muitos imaginam, a teologia não é inimiga da espiritualidade. Não. A verdadeira espiritualidade nasce do conhecimento correto acerca de Deus. Não existe cristianismo saudável sem doutrina saudável. Não existe cristianismo saudável sem uma doutrina saudável. Ao longo da história do cristianismo, nós vemos grandes homens de Deus que compreenderam isso. Agostinho de Hipona, Martim Lutero, João Calvino, Jonathan Edwards, né? Todos esses grandes homens, eles entenderam que conhecer a Deus é indispensável para viver de forma corretamente diante dele. É aí que entra a teologia. Então, sobre tudo isso, o que é teologia, então? O que é teologia? Bem, a teologia é o estudo sistemático de Deus e suas relações, ou sua relação com o mundo e com a humanidade. Então, teologia é o estudo sistemático de Deus e suas relações com o mundo e com a humanidade. A palavra teologia, ela vem de dois termos gregos. Ela é a junção de dois termos gregos, theos, que significa Deus, mais logos, que significa estudo, razão, palavra. Portanto, teologia significa estudo sobre Deus. Teologia significa estudo sobre Deus. Só que a teologia ela vai além de uma definição simples. Por quê? Porque ela vai investigar a natureza de Deus, ela vai investigar os atributos de Deus, ela vai investigar os decretos de Deus, ela vai investigar a relação de Deus com a criação, ela vai investigar o plano redentor de Deus, ela vai investigar o propósito eterno da eternidade, ou da humanidade. Tá? E aí, segundo Calvino, ou melhor, segundo Tomás de Aquino, a teologia é a mais elevada de todas as ciências, porque ela trata do ser supremo. Ela vai trabalhar o ser supremo. Então, ela se propõe a estudar Deus. Se fôssemos dar características à teologia, a teologia ela possui algumas características fundamentais. Primeiro, a teologia ela é revelacional. Ela é revelacional. Por que ela é revelacional? Porque o homem não pode conhecer plenamente a Deus por esforço próprio.
Deus precisa revelar-se. Um homem não tem poder cognitivo para, por meios próprios, conhecer a Deus, sem que Deus se revelasse a esse homem. Então, toda a teologia cristã nasce da revelação divina. O próprio Deus se dar a ser conhecido. Porque sem a revelação, nós não teríamos conhecimento sobre a salvação. Sem a revelação, nós não teríamos conhecimento sobre o pecado, nós não entenderíamos o que é pecado. Sem a revelação de Deus, nós não compreenderíamos a graça. Então, por isso que a primeira característica fundamental da teologia é revelacional. É Deus se revelando a nós. Uma segunda característica da teologia é que a teologia ela é sistemática. A teologia ela organiza, né? Ela organiza de forma racional, de forma didática, o ensino bíblico de forma coerente. Ela vai reunir todos os textos dispersos das Escrituras para construir uma compreensão doutrinária sólida. Então, por isso que ela é sistemática. Né? Ela é sistemática. Então, a teologia é sistemática. E, partindo desse pressuposto, por que eu devo estudar teologia? Qual é a razão que me faz estudar teologia? Né? Por que eu preciso estudar teologia? E aí eu coloquei aqui 4 razões que eu reputo como importante para se estudar teologia. Primeiro, eu preciso estudar teologia para conhecer a Deus. Eu preciso estudar teologia para que eu tenha um conhecimento sobre Deus. Conhecer a Deus, olha o que diz a palavra do Senhor em João 17:3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Então, o propósito central da vida cristã é conhecer Deus de forma correta. E a teologia é o instrumento pelo qual nós somos apresentados a Deus. Tá? O ser humano ele possui uma tendência natural de criar imagens distorcidas sobre Deus. O ser humano natural, o ser humano sem conhecimento, ele constrói um Deus a partir daquilo que ele pensa. Então, ele constrói um Deus apenas sentimental, né? Quando não se tem um conhecimento certo sobre Deus, um conhecimento correto sobre Deus, o ser humano começa a criar um Deus sentimental, um Deus que não pune, um Deus que não castiga, um Deus que não tem nenhum tipo de disciplina. É uma imagem distorcida, porque o ser humano ele tem essa inclinação de criar um Deus permissivo, um Deus que é amor, que permite tudo. Né? Nós não temos vivido isso. Então, eu preciso estudar teologia para que eu tenha um conhecimento sobre Deus correto. Né? E saber que o amor de Deus não é um amor permissivo. Pelo contrário, é um amor que transforma. É um amor que me constrange. É um amor que me leva à mudança e não permissivo. Quando não se conhece a Deus corretamente, coloca-se debaixo do guarda-chuva do amor toda a permissividade, mas o amor de Deus é um amor que exige mudança. É um amor que exige um comportamento coerente com aquele a quem eu adoro. Mas quando não se conhece a Deus, se constrói um Deus distante, um Deus que não é imanente, um Deus que não está próximo. Né? Sobre isso tem uma heresia chamada o deísmo. O deísmo é uma filosofia que diz que Deus criou o ser humano, colocou o ser humano na Terra e deixou o ser humano largado à sua própria sorte, à deriva, que Deus não intervém na história do ser humano. Mas esse conhecimento de um Deus distante é uma imagem distorcida sobre Deus. Então, a teologia me faz conhecer Deus corretamente. Por quê? Porque sem o conhecimento de Deus, eu vou criar um Deus conforme as minhas preferências pessoais. Ao invés de nós sermos a imagem de Deus, nós criamos Deus à nossa imagem. Por quê? Porque criamos um Deus de acordo com as nossas preferências pessoais. Então, a teologia ela vai corrigir essas distorções. Ela vai corrigir esse Deus sentimental, ela vai corrigir esse Deus permissivo, ela vai corrigir esse Deus distante, ela vai corrigir esse Deus criado conforme as preferências pessoais, ela vai corrigir essas distorções. Por quê? Porque ela revela a santidade de Deus. A teologia revela a justiça divina.
O estudo da teologia revela o amor de Deus, um amor que é divino, mas não permissivo. O estudo da teologia revela a soberania de Deus divina. E, sobretudo, o estudo da teologia me faz conhecer a graça divina. Então, a primeira razão que nós estamos aqui para estudar teologia é porque, através do estudo teológico, eu vou conhecer Deus e vou conhecê-lo corretamente, e todas as minhas distorções sobre Deus será corrigida. Segundo motivo pelo qual eu preciso e devo estudar teologia é para defender a fé que eu abracei. O apóstolo Pedro vai dizer isso na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, né? Preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança. Quando alguém perguntar por que você crê assim, por que você acredita dessa forma, a teologia vai te dar ferramentas para responder. Por quê? Porque o cristianismo ele sempre enfrentou ataques doutrinários e filosóficos. Desde os primeiros séculos, quando surgiu o cristianismo, lá em Atos capítulo 2, a partir dali e ao longo da história, o cristianismo sempre enfrentou ataques doutrinários e filosóficos. Desde os primeiros séculos surgiram heresias que ameaçavam a pureza do evangelho. E entre elas se destaca o gnosticismo. O gnosticismo foi um movimento herético surgido nos primeiros séculos do cristianismo. E o gnosticismo, eles acreditavam, os gnósticos, acreditavam que a salvação ocorria através de um conhecimento secreto e espiritual que era acessível apenas a alguns iluminados. Então, para os gnósticos, a salvação provinha do conhecimento. E esse conhecimento era destinado apenas para algumas pessoas. E eles ensinavam o seguinte: o desprezo pelo corpo físico. Para os gnósticos, o importante era o desenvolvimento intelectual. O corpo poderia ser feito qualquer coisa com ele. É por isso que Paulo escreve em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque no pensamento greco-romano, o corpo não era prestável para nada. Então, por isso que nós vemos com muita facilidade e com muita ocorrência práticas imorais entre os gregos, porque para eles o corpo físico não prestava, porque a matéria era má. A matéria era má, tá? E por isso o corpo não presta. Olha como uma coisa vai levando a outra. O corpo físico não presta, a matéria é má. Com isso, eles negavam a verdadeira humanidade de Cristo. Para eles, o mundo material era corrupto, apenas o espiritual era correto, e isso entrava em choque com o cristianismo bíblico, porque a Bíblia ensinava que Deus criou o mundo material, que Cristo veio em corpo humano real, que a encarnação foi verdadeira. O gnosticismo atacava diretamente a doutrina da encarnação. Para eles, Jesus não era Deus. Então, eu preciso defender a minha fé. Eu preciso defender a minha fé. Uma outra heresia que a igreja enfrentou no primeiro século e levou com que os apóstolos desenvolvessem teologia foi o chamado arianismo. O arianismo vai surgir ali no século IV, através de um bispo chamado Ário, e essa heresia do arianismo vai negar a plena divindade de Cristo. Esse cara chamado Ário, esse bispo chamado Ário, ele afirmava o seguinte: houve um tempo em que Cristo não existia. Ou seja, para Ário, Jesus era superior aos homens, mas inferior ao Pai. Por quê? Porque, segundo o arianismo, uma heresia, Jesus seria apenas a primeira criatura de Deus. Então, o problema dessa heresia é enorme. Por quê?
Porque se eu nego que Cristo é plenamente Deus, a obra redentora perde valor infinito. Se eu nego que Jesus é verdadeiramente Deus, a salvação torna-se impossível. Se eu nego que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, a adoração a Cristo seria idolatria. Então, o arianismo foi condenado no Concílio de Nicéia. Então, perceba a importância de você conhecer a teologia para você defender a sua fé. Então, porque é importante estudar teologia para conhecer a Deus, para que as minhas ideias distorcidas de Deus possam ser corrigidas, eu preciso da teologia para defender a minha fé. Uma outra doutrina, uma outra heresia que a igreja enfrentou, desde os seus primórdios tempos, é o docetismo. Né? O docetismo, ou os docetistas, que eram os adeptos do docetismo, afirmavam que Jesus apenas parecia humano, mas não possuía um corpo físico real. Segundo os docetistas, Cristo não sofreu fisicamente, Cristo não morreu literalmente, o corpo de Cristo era apenas uma aparência. Então, se você não tem certeza disso, se você não conhece a cristologia, né, que é a disciplina que estuda a pessoa de Cristo, você acaba perdendo para essas ideias. Então, eu preciso da teologia para aprender a defender a minha fé. Tá bom? Uma terceira razão porque eu preciso da teologia, além de conhecer a Deus plenamente, além de defender a minha fé, eu preciso da teologia para crescer espiritualmente. É o terceiro motivo, para que eu possa crescer espiritualmente. Colossenses, capítulo 1, versículo 9, Paulo vai dizer: cheio do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria. A maturidade espiritual, queridos, ela exige conhecimento bíblico. A maturidade espiritual exige conhecimento bíblico. Lá em Efésios, capítulo 4, 14, Paulo vai dizer: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Sem essa doutrina, sem conhecimento espiritual, sem você crescer espiritualmente, as emoções vão dominar. Né? Nós estamos vivendo a época do sentimento, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Né? Então, eu preciso ter conhecimento, porque sem conhecimento eu sou destruído. Sem conhecimento, as emoções dominam. Sem conhecimento, as experiências substituem a verdade. Quantas pessoas firmam a sua fé em experiências? Porque não tem conhecimento. Né? Sem conhecimento, o discernimento desaparece. E a igreja moderna, sofre porque muitos desejam sentir, querem experimentar, querem manifestar, mas não querem estudar, mas não querem interpretar, não querem compreender. Então, eu preciso estudar teologia, primeiro, para conhecer Deus corretamente, segundo, para defender a minha fé quando for questionada, e segundo, para que eu tenha crescimento espiritual correto. E a quarta razão, porque eu preciso estudar teologia para ministrar com eficácia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O ministério cristão, ele exige preparo sério. O ministério cristão ele exige um preparo sério. Por quê? Muitos querem o púlpito, querem influência, querem autoridade, mas não querem estudar, não querem aprender a interpretar corretamente, não querem disciplina bíblica. E essa rejeição ao estudo, à interpretação e à disciplina bíblica produz sermões superficiais, interpretações equivocadas. Né? O cara lê um texto lá e interpreta segundo aquilo que ele acha, interpreta segundo aquilo que ele pensa, ignora todo o contexto histórico, cultural, linguístico do texto. Por quê? Porque ele não se preparou para aquilo. Né? E nós precisamos entender, irmãos, que o ministério é sério. Nós não vamos a um médico que não é formado. Nós não levamos nosso carro mecânico que não é confiável. Não é verdade?
E aí nós somos tão criteriosos com isso e desleixados com a palavra. É aqui que Jesus fala, né? Eles com o camelo se engasgam com o mosquito. Então eu preciso de conhecimento, eu preciso de estudar teologia para trazer eficácia para o meu ministério. Né? Porque o ministério sem teologia produz ativismo vazio. Então são 4 razões que são importantíssimas para que você leve a sério o estudo teológico, para que você conheça Deus corretamente, para que as imagens distorcidas sobre Deus sejam corrigidas, para que você tenha condições de defender a fé contra as ciladas e ataques do diabo contra o cristianismo. E hoje temos vivido isso. Né? Hoje nós temos vivido as ideologias, temos vivido aí esses ataques contra a família, contra a palavra, contra a igreja. Se nós não tivermos uma base bíblica, seremos engolidos. Eu preciso estudar teologia para crescer no conhecimento, porque sem o conhecimento eu sou destruído, e eu preciso estudar teologia para ministrar com eficácia. Ministrar com eficácia. Certo? Fala agora dos tipos de teologia. Nós temos 4 tipos de teologia. Temos a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia histórica e a teologia prática. Vamos falar um pouquinho de cada um, e aqui eu paro para que a aula não se estenda mais, tá? Para que você não fique cansado. Então, vamos falar aqui dos 4 tipos de teologia. Primeiro, a teologia bíblica. A teologia bíblica, ela vai estudar as verdades teológicas conforme reveladas progressivamente nas Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Ou seja, a teologia bíblica ela vai analisar a revelação progressiva de Deus nas Escrituras. O que é uma revelação progressiva? É Deus se revelando aos poucos. Né? Deus vai se revelando aos poucos. O Antigo Testamento é a revelação progressiva de Deus. Deus se mostrando aos poucos, se revelando. Então, ela vai observar o contexto histórico de cada livro, de cada texto, de cada autor. Sabemos que a Bíblia contém 44 escritores, cada qual no seu contexto histórico, cada qual na sua época, cada qual vivendo o seu problema. Então, a teologia bíblica ela vai analisar, observar qual era o contexto histórico que Moisés estava vivendo quando escreveu o Pentateuco, qual o contexto histórico que Moisés, ou melhor, que Mateus estava vivendo quando escreveu o seu evangelho. Então, ela vai observar o contexto histórico, ela vai observar as alianças. Quando falamos de aliança, falamos de 4 alianças. A aliança adâmica, né? A aliança adâmica que Deus fez com Adão. Deus disse para Adão que da semente da mulher ele suscitaria que esmagaria a cabeça da serpente. Então, é a primeira aliança. A aliança noédica, Deus falou para Noé, quando Noé saiu da arca, que as águas do dilúvio não mais destruiriam a terra. Ele colocou o arco da aliança no céu. Né? E eu disse que o arco que aparece sempre quando depois da chuva, embora nós chamemos de arco-íris, o nome daquele arco é Arco da Aliança. Arco-íris foi o nome que os egípcios deram para ele em homenagem a Deus Íris. Mas quando você olhar para o céu e ver o arco, lembre, é o Arco da Aliança que Deus fez com Noé. Temos a aliança abraâmica, lá em Gênesis 12, quando Deus fala para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, do meio do teu povo, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo: todos quanto aceitarem o Deus de Abraão serão abençoados. A aliança abraâmica e a aliança davídica, quando Deus diz para Davi que o cedro não sairia mais da sua família e que o seu reino seria eterno em relação a Jesus. Então, a teologia bíblica ela observa o contexto histórico e observa as alianças. E também ela observa o desenvolvimento da revelação, como Deus foi se revelando e como Deus foi revelando a sua palavra. Sabemos que a Bíblia ela levou 1.500 anos para ser escrita.
houve 1.500 anos de revelação, de inspiração de Deus, né? O chamado Theos Pneustos, o sopro de Deus. Então, a teologia bíblica ela vai observando como essa revelação foi se desenvolvendo ao longo desses 1.500 anos, de Gênesis a Apocalipse. E a teologia bíblica ela também observa a unidade da Bíblia. A Bíblia, embora tenha 66 livros, ela tenha vários temas. O Pentateuco fala sobre lei, o Gênesis fala sobre criação, o Êxodo fala sobre números, e assim vai. Tem vários temas, mas ela tem uma unidade. O que significa isso, professor? Não existe contradição na Bíblia. A Bíblia contém 31.101 versículos. Todos são unânimes. Não existe contradição. Então, a teologia bíblica vai trabalhar esta questão, tá? O foco principal da teologia bíblica é como Deus revelou a sua verdade ao longo da história bíblica. Então, ela vai trabalhar essa revelação. Aí você tem uma segunda teologia, que é a teologia sistemática, que é essa aqui, ó. A teologia sistemática é aquela que organiza as doutrinas bíblicas em categorias lógicas. Deus, Cristo, salvação, igreja. Então, a teologia sistemática, ela vai organizar as doutrinas em categorias lógicas. Bibliologia, fala sobre Bíblia. Cristologia, fala sobre Cristo. Pneumatologia, fala sobre o Espírito Santo. Soteriologia, fala de salvação. Escatologia, fala sobre as profecias concernentes ao final dos tempos. E eclesiologia, fala sobre a história da igreja. Então, a teologia sistemática busca responder o seguinte: o que toda a Bíblia ensina sobre determinado tema. Então, o que a Bíblia ensina sobre Cristo? O que a Bíblia ensina sobre a igreja? O que a Bíblia ensina sobre o Espírito Santo? Tá? Então, isso é teologia sistemática. Ela organiza a Bíblia, ela organiza toda a doutrina bíblica em categoria lógica. Você tem agora uma terceira, que é a teologia histórica. A teologia histórica, que vai estudar o desenvolvimento do pensamento cristão ao longo dos séculos. Ela vai estudar os pais da igreja, a reforma. Então, a teologia histórica, ela estuda, então, o desenvolvimento da doutrina ao longo da história da igreja. Então, ela vai analisar os concílios. O que eram os concílios? Reuniões para decidir debates teológicos. Então, vamos discutir sobre Cristo, concílio. Vamos discutir sobre o Espírito Santo, concílio. Aí você tem o concílio de Nicéia, o concílio de Trento, o concílio de Constantinopla, né? Você tem vários concílios ao longo da história. E sempre esses concílios era para debate teológico, para decidir alguma questão teológica. Ela vai estudar heresias, como nós falamos agora, né? A heresia do docetismo, a heresia do arianismo, a heresia do gnosticismo, foram estudadas nesses concílios e bateram o martelo: isso é heresia, isso não convém, isso contradiz a Bíblia. Né? A teologia histórica vai estudar a reforma, e a reforma em 3 estágios. A pré-reforma, com Zwinglio, com Wycliffe, a reforma, com Lutero, e a pós-reforma, tá? O movimento. Então, ela estuda a reforma em 3 níveis. A pré-reforma, o movimento que antecede a reforma propriamente dita, em 1517, e a pós-reforma, o que aconteceu depois da reforma. Então, a teologia histórica estuda as reformas, estuda a patrística. O que é a patrística? É o movimento do 2º século. É quando surgem Calvino, Armínio, Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, Jerônimo, são bispos, monges, teólogos que surgem para dar sequência à doutrina dos apóstolos. Então, a teologia histórica estuda isso. E vai estudar os movimentos teológicos contemporâneos. Aquilo que acontece a partir de 1950 com a neo-ortodoxia, ou a nova doutrina, a partir de Karl Barth. Tá bom? Então, sem teologia histórica, a igreja repete erros antigos. Então, a teologia histórica é importante para você olhar os acertos e erros da igreja ao longo da história. E você tem a última teologia,
que é essa aqui, a teologia prática, tá? Teologia prática, então, ela vai aplicar a teoria à vida da igreja. Então, ela vai pegar tudo que eu aprendi e vai colocar a vida da igreja, que é a homilética, que é a arte de pregar, o pastoral, ali, o ambiente pastoral, a missologia, né? Então, ela vai incluir isso, a homilética, o aconselhamento, o pastoral, as missões, a liderança, tá certo? Então, isso são aquilo que nós chamamos de teologia prática, certo? Então, queridos, vou parar por aqui, porque foi para que nós, a partir daqui, continuemos na próxima aula, na próxima terça, nós vamos dar continuidade e iremos entrar aqui no capítulo 4, fontes da teologia, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que você reveja essa aula, que você estude, que você anote. Se pintar alguma dúvida, você anote, para que na terça-feira nós possamos, então, assim, aprender do Senhor. Deus te abençoe, que você possa ter aí um bom tempo de estudo e que você possa fazer proveito dessa matéria. Nos vemos terça-feira que vem, em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus. Lembrando que toda a aula é gravada, tá? Toda a aula é gravada e gravamos para que você possa ter acesso a todas elas, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus. Opa, deixa eu voltar aqui. Deus te abençoe, fique com Deus e nos vemos na aula que vem.